bom que você está aqui. Parabéns por tomar essa decisão e decidir otimizar, automatizar, né, o seu desempenho aí na elaboração dos laudos. A gente sabe que essa é uma das partes mais demoradas, né, de todo o trabalho aí de inspeção predial. Então essa planilha veio exatamente para te ajudar nessa missão. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Rosinha, eu sou engenheira civil, especialista em engenharia diagnóstica, patologia das construções, e hoje eu atuo basicamente, principalmente com inspeções prediais, inspeções de fachada e inspeções em contenções. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela daqui a pouquinho com vocês para explicar algumas coisas da planilha, como você vai utilizar, né, para ter o melhor resultado, né, em tudo isso. Eu preciso deixar claro que essa planilha, ela automatiza, mas ela não elimina a necessidade do seu conhecimento, o seu know-how, né? Afinal de contas, é você quem está assinando esse trabalho, você é o responsável. Então, se tiver algo que você não concorde, ou se a solução já pré-programada para a opção que você colocar, que eu vou te mostrar já já, não condizer com a realidade do seu caso, com o que você acredita ser correto, você tem total autonomia e você deve sim alterar. Lembrando mais uma vez, você é o responsável pelo que você está entregando. Essa planilha é realmente para facilitar ali esse serviço, né? Consequentemente, a gente consegue reduzir o nosso custo e aumentar a nossa margem, né? Aumentar o nosso lucro. Essa é a ideia, espero que isso tenha ficado bem claro. Vou mostrar aqui, essa aula também não é uma aula de Excel, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade em algum conceito, em algum, sei lá, alguma ferramenta, enfim, existem muitos vídeos, muitos canais excelentes no YouTube que vão te ensinar a como solucionar isso. Às vezes até a própria ajuda ali do Excel, no Google, você consegue pegar, né, enfim, deles mesmo, da própria Microsoft, né? E é isso. Vou explicar aqui para vocês os principais pontos, as principais coisas que vocês podem fazer. E é isso. Vamos lá. Essa é a carinha da planilha que você está recebendo. O primeiro ponto, você consegue substituir todas essas cores aqui, tá? Que a gente tem. Você vai colocar a cor que você acha mais adequada aí pro da sua paleta mesmo, né? Ela é toda editável, olha. Tudo isso você consegue alterar. Aqui, bom, você vai ter provavelmente ali, né, o seu relatório, onde você vai ter vai ter o relatório fotográfico, né, onde você coloca as fotos todas numeradas normalmente, e você pode chamar esse número aqui, né, então foto 01, foto 05 e foto 07, ela condiz a qual local, vamos ver, a gente, sei lá, cobertura, sistema estrutural, vamos colocar assim, que já tá aqui. Não, vamos mudar, né, para você entender melhor. Sistema hidrossanitário, subsistema, barrilete, por exemplo. Aqui é o nome que você achar, né, que você der pro elemento. E aqui você pode ver que ela diminui o tamanho porque a recomendação apareceu ND. Quando aparece ND, significa que você precisa digitar porque não tem programado. Então, por exemplo, não tem programado mesmo o sistema sanitário, hidrossanitário com bicheira. Por isso que eu vou mudar aqui. Então, sistema hidrossanitário, sei lá, com caimento inadequado, vamos lá. A adequação da caída em direção ao ponto de captação, ralo. Então, essa é uma solução já pré-definida. Vamos, aí aqui vai, perda de desempenho. Normalmente, a perda
quando a gente tem, né, uma falha ali de algum sistema, ela afeta o desempenho em alguns aspectos. Então você pode escrever da sua cabeça, essa célula, ó, ela é livre, tá? Mas você pode olhar aqui que esses são os desempenhos que existem na norma, né? Estética, durabilidade, manutenibilidade, enfim, estanqueidade. Você vai copiar alguns e colar ali os que cabem, os que se encaixam, né, para sua realidade, para sua situação. Então, é isso. O Gucci a gente usa, né? Na verdade, eu gosto de usar porque eu entendo que você tem uma classificação ali melhor, né? Mais detalhada, mais definida. Eu vou apagar essas setas aqui pra ficar... Acho que vai ficar melhor nesse momento pra explicar pra vocês. Mas a sua planilha vai com elas pra você não se esquecer desses lembretes. E você poderá apagar, deverá apagar, né? Então vamos lá, voltando a Gucci. Eu entendo que ela detalha muito melhor e fica muito mais fácil para o síndico. Então, na minha concepção, eu sempre vou apresentar a ordem em função da Gucci, porque a prioridade, segundo a NBR 16747, ela é 1, 2 e 3, enquanto a Gucci eu posso ter de 1 a 125, entende? É um range muito maior, onde ele fica muito mais detalhado. Ou seja, aqui todos os itens, a gravidade, urgência e tendência, poderão variar entre 1 e 5. Se você colocar 8, ela vai aparecer esse erro. Por quê? Porque não faz parte do Gucci. O Gucci é 1 a 5. Então, quando você coloca 5, ela já calcula aqui, né, o valor total do Gucci, 5, 1 e 2. E aqui eu criei um critério onde eu classifico segundo a NBR. Lembrando que 3 é o menos importante, né, o menos relevante, 2 é intermediário, é o médio, e o 3 é o mais importante ali em ordem de prioridade mesmo. Então, se eu mudo aqui 5, ó, ele já muda aqui para prioridade 1, né? Se eu mudo aqui o 5 para 3, ele muda para 2, e você vê que ele já calcula Gucci. Então, aqui é isso. A origem também ela é em função da NBR, né? Ela pode ser construtiva, que é quando é uma falha ali de projeto, de execução, né? Na concepção do edifício. Ela pode ser exógena, que é quando ela é provocada por terceiros, um acidente, uma batida de carro, por exemplo. É funcional. Acabou a vida útil, simplesmente envelhecimento mesmo natural. Então aqui tá tudo bem explicado para o síndico também, para o zelador entender isso melhor. E falha, que é quando não teve manutenção ou tem um uso ali inadequado, né, não previsto. Eu acrescento o não definido, porque quando a gente fala de inspeção predial, nem sempre a gente consegue ter essa resposta aí logo na inspeção mesmo, né, na inspeção que é uma inspeção visual ali, é uma inspeção sensorial, né, então você pode pôr, isso daqui não altera em nada. E aqui eu deixo o status para o síndico, ele pode alterar aqui recomendações atendidas, em atendimento, atendido parcialmente, não atendido. E aqui ele vai escrever, não iremos atender. Ou não foi possível atender, enfim, né? Ele vai escrever o que ele achar que é mais condizente com a realidade dele. Um ponto importante, essa planilha, como até essa coluna aqui, M, né, ela é uma planilha técnica, eu não recomendo por vocês que você encaminhe essa planilha para o síndico. Ao menos que você saiba botar senha nessas colunas e deixe livre para ele somente essas duas, para ele alterar aqui, né? Senão, eu não mandaria, porque ele pode alterar e o pessoal que mexe, às vezes mexe errado, vai alterar alguma coisa e aí ele vai seguir errado, porque ou ele alterou de propósito ou sem querer, mas alterou a sua solução técnica. Então, de coração, não recomendo que você envie, tá? Essa no Excel, realmente só se você conseguir bloquear com senha. E não passar a senha, né? Então aqui você vai digitar o seu nome, Marcela.
O título da sua planilha você pode alterar, inspeção. E aqui você vai editar colocando o número da sua ART. 222222. Vou preencher mais uma linha aqui, tá? Sei lá, foto 2, barreira estrutural, sistemas, vamos lá. Sistema estrutural, aliás, local estrutural não, né? Local, cobertura ainda. Subsistema piso, laje. E o problema vai estar com bicheira nessa laje. Então aí você vê que aqui, ó, ele já preencheu. Às vezes ele regula a altura da linha, tá? De forma automática, às vezes não. E aí, nesse caso, quando não regular, você poderá, né, ou vir aqui e clicar que ele vai regular do tamanho certo, que eu já tinha feito. Ou você poderá deixar, né, o que eu faço, eu dou um checklist nessas recomendações depois que eu já preenchi tudo. Então aí eu venho ajustando a altura ali da coluna, né, enfim. Você pode, pelo menos, sei lá, deixar intermediária aí pra não te atrapalhar tanto pra ver as outras, mas ao mesmo tempo você conseguir ler o que tá escrito. Se a gente muda aqui de bicheira, vamos pôr em oxidação das armaduras. Também, né, uma solução parecida. Aqui eu mudei no final o resultado. Destacamento do cobrimento, ó. É bem parecido, né? Então, enfim, vocês vão preenchendo aqui. Se de repente você não concorda aqui com o que eu disse, você pode vir e escrever... isso é o que eu tava explicando no início do vídeo, tá? Tá, realizar a recomposição do concreto nas seguintes etapas, umedecer, blá blá blá. Aqui, se você não concorda, você fala, não, puta, é besteira, tá tudo errado, você vem e escreve. Procurar um engenheiro calculista, se essa é a sua recomendação. A partir do momento em que você escreve diretamente aqui, você perde essa funcionalidade aqui, né, de quando eu mudo a manifestação patológica, ó, ele não altera, ele fica bloqueado, né, ele fica travado. Mas se ao invés disso, ó, realizar a recomposição, nananã, eu quiser vir aqui, eu falo, não, essa recomendação eu nunca vou recomendar para esse item, não é o que eu recomendo, você pode mudar direto na fonte, que é aqui nessa aba, tá vendo? Recomendações. Você vem e vamos achar qual que era a recomendação lá. Deixa eu ver. Realizar a recomposição do concreto. Essa daqui. E aqui eu venho e ponho contratar... Oh, escrevi tudo errado. Engenheiro calculista. Que aí toda vez que aparecer essa solução, esse conjunto, né, estrutural com destacamento do cobrimento, sempre que tiver o destacamento do cobrimento, né, a manifestação for essa, em conjunto com a estrutural, vai aparecer essa solução e não aquela que eu tinha previsto, né, na minha concepção, e não tem problema nenhum, é isso que eu digo, ela é editável, você tem total autonomia para mudar essas coisas, o que você não consegue mudar aqui são as fórmulas, as combinações, né, então isso você precisa ficar atento, porque cada solução aqui foi pensado, foi projetado, né, digamos assim, foi programado, aliás, estrutural, então a combinação de estrutural mais oxidação das armaduras que me resulta nessa recomendação. Então, você não consegue alterar essa programação, mas o restante sim.
Então, vamos lá, desempenho eu já mostrei, é uma aba de consulta, essa daqui. A NBR é uma aba também onde tem a consulta, que aqui a gente descreve o que significa o nível 1, 2 e 3, que são esses níveis que aparecem aqui, né? E também descrevemos os níveis de 1 a 5 da GUT mesmo, né? Gravidade, urgência e tendência. Então aqui você consegue entender, né, quando que eu vou considerar que é 1, quando que eu vou considerar que é 3, 5, enfim. Sistemas. Esses sistemas, eles são da NBR também, né, então aqui 15575, ela descreve como sendo sistemas isso daqui, o que é além disso seria como subsistema. Não tem forro, eu que acrescentei isso, pois em alguns casos eu achei mais interessante colocar, mas na NBR não tem. Então aí fica a seu critério utilizar ou não, tá? Mas de qualquer maneira, aqui se você quiser colocar sistema, teste, se você achar que é interessante, você vem aqui, ó, no sistema e ele acrescenta automaticamente na sua lista, tá vendo? Obviamente, como eu não coloquei, eu não programei, porque eu não sei o que você vai acrescentar ou não, ele não vai me dar recomendação, então você vai ter que fazer de uma maneira manual. Pode ser, novamente, ou escrevendo aqui o que você deseja, ou se é uma recomendação que ela já tá escrita aqui nessa minha lista, você vem, copia e cola. Opa! Vamos lá, novamente. Certo? Então, só que aí ele não entra na fórmula, é isso que eu preciso que fique claro, tá? Se eu mudar aqui, você tirou a fórmula, ó. Então, posso deixar em qualquer um, a recomendação vai ser essa. Se você quiser mudar, vai ter que ser no modo manual. Então, entendido o sistema, a gente consegue acrescentar. Mesma coisa a manifestação patológica, ó, você tem mais bastante linhas aqui que você pode acrescentar. Então, MP1, MP2, MP3, MP4, como sendo um teste, tá? Só para mostrar para vocês. Então, observe que aqui embaixo ele tá aparecendo. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, tudo que a gente colocou, a mesma coisa da fórmula que eu disse, tá? Então, você consegue acrescentar aqui algumas coisas na sua lista. Preciso te falar uma coisa. O Excel, ele tem um problema, então às vezes você vai abrir e vai estar aqui em branco, tá vendo? Porque quando a gente tem uma célula em branco, o Excel, não sei porquê, ele vem na primeira célula em branco quando a gente deixa espaço em branco, né? Então aqui, o último texto é esse ausência, ele sempre, quando eu clicar aqui na setinha, ele sempre vem marcado na primeira em branco. Em algumas situações vai aparecer só o branco, então você vai precisar rolar essa barra para você ver tudo que está cadastrado. E aí, com isso, né, você pode ir acrescentando aí as suas coisas padrões e ir salvando, porque vai ficar com a sua carinha, vai ficar com as suas, com o seu banco de dados, né, digamos assim, com as suas manifestações patológicas ali mais recorrentes. E as recomendações também, você vai acrescentar, você pode acrescentar. O que eu digo é que não vai aparecer na fórmula, porque eu tive que programar cada combinação. Então, se eu não sei o que tá por vir, eu não consigo programar, certo? Bom, eu acho que é isso. Uma coisa importante que está bloqueado, não pode ser alterado, tá? A ordem dessas linhas, então eu não posso simplesmente pegar essa e botar pra cá, porque senão ela vai alterar a fórmula, tá? A fórmula, ela puxa pela célula, pelo número da célula, e não pelo texto, né? Então, assim,
Se você alterar um texto, tudo bem, mas se você alterar a posição, vai bagunçar todo o programa, não pode. Então aqui eu bloqueei para você não conseguir reordenar, mas se você pegar e arrastar a célula, ela vem. Então se você der ok, ó, tá vendo? Ela mudou. E isso bagunça. Então você não pode fazer isso, não pode arrastar, senão ela vai bagunçar todinha a fórmula, todinho a automação dela, a automatização. Mesma coisa para todos aqui também, ó, você não pode alterar, você pode acrescentar embaixo ou até substituir, mas você não pode alterar. A forma de você alterar seria arrastando. Se você arrastar, ela vai alterar e vai bagunçar, não faça isso. Tudo a mesma coisa, tá? Segue esse conceito, você não deve alterar essa ordem da lista, até por isso que eu deixei esses lembretes, tá? Outra coisa que você também não vai poder alterar é o nome aqui, né? Vou até fazer um teste. Ó, se eu mudar pra Oi, a gente vai perder aqui a fórmula. Aqui não perdeu, mas depois que salvar ela vai. Então, assim, você não pode alterar isso, tá? Isso é bem importante. Eu vou até salvar aqui sem fechar, porque senão eu mesmo, né, fiz cagada. E é isso. Acho que esses são os pontos mais importantes. Já falei que você pode alterar. Ah, putz, a Marcela escreveu errado aqui. Não é a primeira etapa, é a primeira etapa. Sei lá, um exemplo, né? Então, você pode alterar, isso é editável. O que você não pode fazer é bagunçar nesse sentido, certo? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu espero que ela ajude muito vocês. Se tiver alguma dúvida em relação à usabilidade, né, do Excel, né, da plataforminha em si, deixem aqui que a gente vai responder. Se for alguma dúvida em relação a Excel mesmo, né, tem bastante vídeo no YouTube. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa que eu ia mostrar, acabei falando de outra coisa e, enfim, passou. Águas pluviais, vou deixar aqui só um exemplo, tá, pra uma dica, na verdade. Águas pluviais, ausência de ralo hemisférico. Então aqui, ó, vamos colocar que esse estrutural, ele é gravidade 5, 4 e 3. Então seria aqui prioridade 1, GUT 60. Aqui, águas pluviais com ausência de ralo hemisférico seria 2, 2 e 1. Então, aqui a gente vem, depois para você apresentar para o seu cliente, né? Eu faço da seguinte maneira. Eu apresento sempre em ordem, né? Do maior para o menor. Deixa eu até colocar um mais grave aqui, vai. Vamos, outro estrutural. Corrosão das armaduras estruturais. Então, aqui vai ser 5, 5 e 5. Então, eu tenho 125, 4 e 60. Se esse trabalho fosse meu, eu apresentaria do maior para o menor, para o síndico ele se organizar de uma forma mais assertiva, mais intuitiva, né? Então, você vem aqui, clica aqui, ó, organizar do maior para o menor e você vê que ele já vem em ordem. Então isso é legal, isso facilita bastante o nosso trabalho, facilita bastante, né, o síndico ali, a usabilidade dele. Afinal de contas, todo o nosso trabalho é para ele usar, né? Então é importante que ele saiba usar isso de uma maneira mais simplificada possível. E é isso, espero que tenham gostado, espero que seja útil para vocês, que vocês tenham entendido. Novamente, qualquer dúvida no sentido de usabilidade, algum erro, alguma coisa que possa ter passado, né? Deixem aqui nos comentários, deixem no comentário, entre em contato que a gente vai auxiliar, se precisar fazer alguma revisão nesse sentido também, né? A gente faz. E é isso, um grande abraço, obrigada por estar aqui, né? Por ter optado por facilitar aí o seu serviço.
E é isso, juntos somos mais fortes, vamos por uma engenharia melhor.